Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós iremos tratar de dois filósofos, como eu havia prometido para vocês no nosso outra vídeo aula, dois filósofos importantes, tá? Kant e Berkeley, ou na ordem Berkeley e Kant. São dois filósofos idealistas. Então o tema que nós estamos tratando dentro do bloco 11 é o tema do idealismo, né? E nesse tema eu quero apresentar para vocês basicamente os problemas com os quais esses filósofos lidaram. Bom, primeiro, quem foi Berkeley, né? Berkeley, ele nasce no final do século 17 e início do século 18, tá? E ele é um filósofo assim bastante interessante, pouco estudado no Brasil, né, dos mais estudados na filosofia. Ele é extremamente influente em filósofos que seguirão, tá? Sobretudo um filósofo importante para a filosofia da imagem, para a filosofia da fenomenologia, tá? Que é o Bergson, tá? Bergson, como se fala. Bom, esse filósofo ele quer dar uma resposta ao materialismo, né? E qual é o ponto de partida de Berkeley? O ponto de partida de Berkeley é confrontar, não é, o paradigma filosófico, a teoria filosófica que afirma que tudo que existe como matéria em movimento, né? O que ele chama de, enfim, o que nós chamamos da história da filosofia de materialismo, tá certo? Então ele não está de acordo com o materialismo, porque o materialismo é uma tese ontológica, uma ontologia que supõe essa ideia de que tudo que existe como extensão, né, como corpo em movimento. Portanto, faz toda uma interpretação da física. O materialismo ele tem um forte advogado, digamos assim, né, que é a física de Galileu e a física de outros filósofos naturalistas, né, ou físicos, que confirmam, né, ou pelo menos se baseiam nessa ontologia. Eu não diria confirmam porque, na verdade, ontologia são teorias filosóficas e filosofia não é ciência. Tá? O fato da filosofia não ser ciência não a diminui frente à ciência. Ela faz uma inspeção radical daqueles conceitos, daquelas concepções que apoiam visões e teorias científicas. Tá bem? Então, o Berkeley ele se opõe ao pensamento de Galileu, ao pensamento de Hobbes e ao pensamento de John Locke. Agora, interessante, ele parte desses filósofos. Por quê? O idealismo de Berkeley é experimentalista, é sensorial, ele parte da questão da experiência humana, tá certo? E das sensações. Ele não parte de uma ideia, como partiu Descartes, da teoria das ideias inatas. Ele se opõe a Descartes sobre esse aspecto, sobre a teoria das ideias inatas, tá bem? Para Descartes, para uma alma, quase como uma retomada de Platão, de uma teoria platônica, né? Ela possui ideias inatas, tá? Isso a gente não trabalhou assim detalhadamente, é um assunto um pouco mais que requer um pouco mais de tempo, né, para esse nosso curso, que é um curso célere, que é um curso assim para apresentar aspectos gerais de teoria, né, mas para Descartes, assim como lá para Platão, a alma vem ao mundo com algumas ideias inatas, tá certo? E para Berkeley, ele parte do sensualismo, da teoria sensorial, tá certo? Da experiência sensorial, né? E ele aceita o ponto de partida de John Locke. O que ele vai refutar é a ideia de que nós podemos, a partir da nossa experiência sensível. O que é experiência sensível? Você está me olhando aqui, né? Você está tendo uma experiência sensorial. A grande questão é a seguinte: há duas formas de olhar para isso. Ou você está olhando para isso de uma forma realista, acreditando que está me enxergando mesmo, ou você pode dizer o seguinte: não, eu estou enxergando a imagem de Júlio Bernardes. E é por isso que Júlio Bernardes existe, porque ser é ser percebido, entendeu? Então, a ideia do Berkeley é o seguinte: ele vai se opor a John Locke, que afirma que nossa linguagem, de alguma forma, corresponde aos eventos reais, que são eventos materiais. E
para Berkeley, a gente nunca consegue atingir o elemento material em si mesmo, a coisa em si, tá certo? A coisa em si, porque tudo que nós temos como acesso são resultantes dos nossos sentidos, da nossa experiência, da materialidade sensível. Então, todas as ideias, de alguma forma, elas se referem. E aí tem uma teoria das ideias do Berkeley, muito interessante, ideia de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? Mas, por exemplo, para nós não vai interessar isso agora. Tá? O que interessa agora é o seguinte: isso que você está vendo é uma imagem, certo? Aí na tela do seu computador ou na tela do seu smartphone, tá bem? Isso que você está vendo agora, nesse instante que você está me assistindo, né? Isso sou eu? Ou é uma imagem de mim mesmo? Agora veja bem, digamos que nós tenhamos um projeto tecnológico que cria holografias, mas holografias perfeitas, tá bem? Então nós vamos substituir essa maquininha aí que você tem, o telefone celular, ou o aparelho de computador de vocês, desculpem, tá? Nós vamos substituir isso por um projeto holográfico lá, vai ter uma máquina lá no fundo lá do seu quarto, pum, projeta, e você vê o professor Júlio dando uma aula ali, mas assim, como se ele estivesse ali, tá certo? A grande questão é assim, o professor Júlio está ali ou não? Tá certo? Bom, você vai dizer, uma cópia, o professor Júlio original está em algum lugar, né? Lá em Porto Alegre. Será? Será? Porque quando você encontrar o professor Júlio, você também vai ter acesso a quê? Lá diretamente, professor Júlio, lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre onde eu estou, você chegou aqui agora, entrou ali no meu apartamento, nós estamos tomando um cafezinho, batendo um papo, você está tendo acesso a quê? A aromas, a tato, a audição, né? A sensorialidade do olfato, a visão, a perspectiva espaço-temporal, tá certo? Você tem o quê? Impressões. Então o que você tem acesso, na verdade, é as impressões sensíveis. Isso é a experiência que nós podemos ter, né? E mesmo a ideia de matéria, o átomo que eu olho lá e vejo no meu microscópio, isso também é uma imagem. Então tudo que eu tenho são imagens. Imagens para Berkeley são ideias, entendeu? São ideias, ele chama de ideias, tá? Ideias sensíveis. Bom, aí vão ter as ideias abstratas, ideias universais, etc e tal. Então ele quer se opor ao materialismo. Por quê? Porque na verdade ele quer salvar o cristianismo. Ele e o Kant. Tá? O Kant também. Só que o Kant vai fazer uma outra jogada. Por quê? Veja bem onde vai acabar isso, tá? O problema do Berkeley é que ele vai acabar num solipsismo. O que é um solipsismo? É o eu isolado consigo mesmo. Ele sabe que ele existe porque ele é aquele que conhece, tá certo? Ele é a causa e ao mesmo tempo o resultado desse processo cognitivo, tá bem? Mas ele não tem acesso à realidade, à certeza do mundo sensível, do mundo real. Então fica o seguinte, o que é a realidade? A realidade é ser percebido. Se eu percebo esse telefone, ele existe. Mas e quando você não percebe o telefone? Se alguém percebe, ele existe. Então, ele só existe, os objetos só existem para um sujeito de percepção, entendeu? Então, de certa forma, né, uma jogada interessante, é um problema filosófico interessante, né, sobre a questão da realidade do mundo exterior, mas joga isso para dentro de uma perspectiva de subjetivação radical que cai num solipsismo. Né? O que é solo ipsum? Solo ipsum, só pessoa, só eu, tá certo? Conhece teu ipsum, conhece a tua pessoa, tá certo? O teu si mesmo, tá bem? Então, você tá entendendo o que eu tô falando? O que eu tô falando aqui para vocês, tá? Como Berkeley enxerga e dá a resposta, ele não recusa, ao empirismo, como ele dá a resposta ao empirismo, sem recusar, né, o desafio empirista. Não, ele faz o idealismo empirista, sem a noção de matéria, entendeu? Ele não é materialista, ele é idealista, tá? E a tese dele é a seguinte, ele quer provar a existência de Deus, tá? Então como é que ele vai dizer, bom, nós caímos nesse solipsismo, como que a realidade existe, as coisas continuam existindo, porque tem um ente supremo que observa tudo.
o olho de Deus, o olho que tudo observa, mantém as coisas sendo, entendeu? Então, no esquema ontológico dele, tá? No esquema ontológico dele, que é muito legal, tem essa teoria das ideias, tá? Tem uma teoria da linguagem, né? A questão é como é que a linguagem é por correspondência em Berkeley, né? Ela é por adequação a quê? Ao sentido, à experiência. Mas a coisa em si eu não tenho acesso. Então, veja bem o que ele está fazendo. É como se nós, seres humanos, estivéssemos fechados, né? Digamos, ou condicionados, vamos chamar assim, melhor que fechados, à experiência dos nossos sentidos. Entende? Se eu fosse um morcego, eu teria uma outra experiência de mundo, vocês vão te concordar, né? Talvez a visão não fosse mais importante, fosse mais importante aquela capacidade que os morcegos têm de infrassom, né? Bom, nós somos condicionados pelos nossos sentidos, pela forma como nós existimos como corpo. Veja bem, ele não está desprezando o corpo, ele não é um idealista lá à moda de Platão, numa certa medida, faz uma antítese entre alma e corpo. Não. Ele não faz isso. Assim como Kant também não irá fazer, né? Ele está dizendo que o nosso aparelho cognitivo sensorial condiciona, né? Nos condiciona a uma relação finitista radical com a realidade. Com a realidade. Qual realidade? Não a da matéria. Essa realidade do ser é ser percebido. A coisa só existe porque é percebida. Bom, mas quando eu durmo, quando eu não percebo, por exemplo, Débora, a minha mulher, ela deixa de existir? Bom, para mim, de certa forma, diria o Berkeley, sim, mas ela continua sendo observada por Deus, por isso que ela existe. É uma teoria muito interessante, porque vai resultar em reflexos, né, teóricos, intelectuais, muito legais, por exemplo, como Bergson vai ser um filósofo em que ele faz uma ontologia do ser como ser, imagem, né? E Deleuze, Gilles Deleuze, que é um filósofo francês, vai tratar disso também. Uma série de outros filósofos sobre essa ideia da consciência. O que é a consciência? Eu tenho consciência do quê? Né? Eu tenho consciência da coisa em si. Se você olha para o telefone, é o telefone que você está vendo em si mesmo, ou é algo que tem uma participação na construção dos seus sentidos, que na verdade esse objeto em si mesmo você não tem acesso, que você toca nele, isso é matéria, não, isso é sensorial, o tato é sentido, né? Tá certo? É sensorial, uma impressão, essa impressão corresponde a uma ideia, então eu formo ideias com impressões, né? Depois a ideia de telefone é um conjunto de impressões unificadas, por quem? Por esse sujeito que conhece, tá certo? E daí surge a grande sacada de Kant, né? Kant vai, na verdade, responder a Berkeley com a questão do idealismo empirista dele, né? Vai responder ao empirismo e vai responder ao racionalismo cartesiano, tá? É muito interessante Kant, porque Kant vai ratificar essa tese de que nós não temos acesso às coisas em si mesmas. Nós temos acesso a fenômenos. E aí ele introduz um termo, né? Fenômenos. Fenômenos é aquilo que é resultante de um contato de algo que está para além dos sentidos, tá certo? Tá? E essa percepção ela é coordenada por ideias, e aí diz o Kant, transcendentais. Ideias que não estão condicionadas pela experiência, mas que condicionam a experiência. Então ele está dando uma resposta a Berkeley, está dando uma resposta ao materialismo, tá certo? E está dando uma resposta ao racionalismo. Por quê? Ele está dizendo lá para o racionalismo de Descartes que não é inata, as ideias não são inatas, elas são ideias transcendentes, a gente não tem como conhecê-las, né, afirmar que elas, digamos, são naturais da nossa alma. Não, elas são transcendentes. Para que a nossa experiência cognitiva aconteça, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter espaço, tá certo? Eu tenho que ter tempo, tenho que ter espaço, eu tenho que ter o sujeito transcendental, que é um eu que não é o meu eu, não é o si mesmo, é um eu cognitivo do aparelho do entendimento que unifica tudo isso. Então, conhecer é sintetizar. Conhecer é, na verdade, estar finitizado pelos sentidos, né, sob a condição de que eles aparecem para nós como fenômenos, né, digamos, a experiência aparece para nós como fenômenos, os sentidos
espaço-temporais, né? Eles, enfim, nos revelam elementos fenomênicos que muitas vezes, por exemplo, como esse prato aqui, né? Esse prato aqui, que vocês podem observar, ele tem... ele existe espacialmente, ele tem propriedades espaciais, e ele é temporal, correto? Já, por exemplo, a nota Lá, que eu não vou cantar aqui para vocês imaginem um Lá, né? Esse que a gente afina os instrumentos, tá? A nota Lá, ela é temporal. Ela não tem uma extensão como profundidade, altura no sentido, veja bem, espacial, tá certo? Tá? Agora, eu posso representar ela como uma onda, e quando eu represento ela como uma onda, ela passa a ter uma significação espacial. Bom, qual é a melhor representação do Lá? Espacial, eu posso representá-la espacialmente, né? Mas ela não é espacial, ela é temporal. Então, mas de qualquer modo, o que interessa é que os seres que nós percebemos, eles são fenômenos, né? A nossa experiência é fenomênica, ela é condicionada por tempo e espaço e organizada por categorias do nosso entendimento. Então Kant divide assim, nós temos a sensibilidade, nós temos o entendimento, né? A sensibilidade é governada, entre aspas, tá, o termo governada, é condicionada, né? A sensibilidade dos sentidos, tá, pessoal? Por espaço e tempo. Esse espaço e tempo não é a medida espacial dessa mesa, é aquilo que me permite perceber a medida espacial dessa mesa onde eu estou, tá certo? Esse campo de profundidade que você está me enxergando, né? Com os livros lá atrás, tá certo? Ou seja, altura, largura e profundidade, tá bem? A perspectiva. Bom, isso é uma condição espacial e a condição temporal dos elementos, os fenômenos ocorrem no tempo, né? Bom, esse espaço e tempo, se eles condicionam a experiência, eles mesmos não podem ser objetos da nossa intuição sensível, porque toda intuição será por eles condicionada. Então, se eu tenho uma... agora eu quero ter uma ideia de infinito, do espaço absoluto, espaço transcendental. Não consigo, porque eu preciso de espaço, do conceito de espaço, para poder, né, ter essa experiência. Eu não consigo ter experiência do espaço infinito, tá? Eu só tenho uma noção matemática, geométrica de espaço infinito, mas eu não tenho uma intuição imediata disso, eu tenho uma noção construída abstratamente, né, sobre isso. Isso é uma discussão muito interessante, tá? Que os kantianos fazem sobre a realidade, por exemplo, do espaço, quanto à questão do conceito de infinitude, que a matemática trabalha. Bom, a gente está trabalhando aqui com geometria euclidiana e dentro das matrizes de uma topologia clássica, né? Quando nós chegarmos no mundo contemporâneo, né, esse que nós conhecemos a partir do século 20 e 21 agora, nós temos outras grandes revoluções na matemática, na geometria, na topologia, tá bem? Então, nós estamos trabalhando um período moderno, esse que é dessa época que Kant viveu, século XVIII, tá bom? Quase chegando no XIX, tá? Kant escreveu os 3 principais livros dele, a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo, né? Entre 10 anos, parece, foi 89, ele publica a Crítica da Razão Pura, depois a Crítica da Razão Prática e por último a Crítica do Juízo. Então, assim, mas o importante aqui é como que Berkeley e Kant concebem essa ideia da experiência e da consciência, entende? Para que eu tenha consciência, eu tenho que ter objetos. O que são os objetos? Os objetos são ideias. Para Berkeley, são fenômenos para Kant. Mas há algo que está para além dos objetos, que eu posso até supor. É uma ideia, uma suposição, mas eu nunca vou ter ele como objeto na minha frente, que é a coisa em si. A coisa em si está por detrás dos fenômenos. Ela é algo que transcende os fenômenos, assim como o espaço, o tempo, o sujeito transcendental. Tá certo? Professor, mas como é que fica a realidade do mundo exterior? Ora, para Kant ela não é garantida por Deus. Ela é garantida pela intersubjetividade da linguagem e da experiência humana. Tá certo? A linguagem ela corresponde a um conjunto de fenômenos, né? E tem uma certa teoria da adequação aqui, mas essa
capacidade que eu tenho de corresponder aos fenômenos, eu tenho de comunicar aos outros homens. Então, nessa intersubjetividade se constitui uma representação da realidade. A coisa em si, a realidade como coisa em si, a relação das coisas em si mesma, isso nós não conhecemos. Tá certo? Mas nós temos uma objetividade, que é isso que é o importante. Por quê? Porque para Berkeley, se não é Deus garantindo, fica tudo subjetivo. Eu não tenho mais certeza do mundo exterior. Como ficou lá para Descartes, na prova do cogito. Tá bem? Então, assim, ó, Kant responde a 3 questões fundamentais. Entra o ceticismo aí que eu não falei para vocês, eu tenho que dar uma aula só sobre Hume para vocês, tá? Para vocês também entenderem como que o Kant chega nessa ideia do sujeito transcendental. Isso é muito importante, tá? E no próximo bloco meu sobre Kant será sobre a crítica da razão prática, sobre a questão moral. Aqui eu estou falando da questão do conhecimento e da consciência em relação àquilo que é percebido. O que nós percebemos são fenômenos, a nossa experiência é fenomênica. Nós não temos acesso às coisas em si. Ele retoma Berkeley, não cai no empirismo de Berkeley, tá? Porque tem as ideias transcendentais, não cai no inatismo da teoria, da teoria de Descartes, e refuta a tese de Descartes de que o eu penso, né, pode ser assim conhecido, né, como coisa pensante e tal. Ele descarta isso, porque o sujeito transcendental, esse eu penso que acompanha todas as minhas percepções, unindo o conhecimento, tá certo? Por exemplo, o que é um telefone? O telefone é espaço, temporal, tem um conjunto de propriedades e qualidades materiais, quantidade... Bom, tem uma série de elementos específicos do telefone que eu tenho que unir para ter experiência de telefone, correto? E é isso que, de certa forma, o sujeito transcendental faz. Inclusive, quando eu falo de mim mesmo, si mesmo, que eu represento para mim, é uma construção desse sujeito transcendental. Ele é inalcançável, tá certo? Porque ele condiciona toda forma de nós alcançarmos as coisas pela experiência, como fenômenos, tá bem? Pessoal, é isso aí por enquanto, são 22 minutos já, e logo vai cortar aqui, tá bem? Falamos na sequência, valeu!